São Paulo, a cidade que nunca dorme e que mudou o Brasil para sempre. São Paulo, a maior metrópole do Brasil e uma das maiores do mundo, teve um início muito diferente do que conhecemos hoje. No dia 25 de janeiro de 1554, no alto de um planalto, isolado e cercado por mata fechada, os padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga. Naquele momento, ninguém podia imaginar que aquele pequeno núcleo religioso, criado para catequizar povos indígenas, se transformaria no coração econômico e cultural do país. Era apenas um agrupamento simples, com poucas construções, longe do litoral e distante das rotas mais importantes da época. Com o passar dos anos, a vila começou a ganhar importância principalmente por causa das bandeiras, expedições que partiam de São Paulo para o interior do território em busca de novas terras, minérios e povos indígenas. Embora esse período tenha aspectos controversos, foi justamente ele que colocou São Paulo no mapa e ampliou sua influência. A cidade crescia devagar, sem riquezas, como ouro ou açúcar, mas ganhava força política e estratégica. A grande virada de São Paulo viria no século XIX, quando o cultivo do café se expandiu pelo interior paulista. O café impulsionou ferrovias, comércio, serviços e uma intensa movimentação financeira. A capital paulista começou a se transformar em um polo de desenvolvimento, capaz de atrair investimentos e trabalhadores de várias regiões. Logo depois, veio um dos momentos mais marcantes da história da cidade. A chegada dos imigrantes. Milhões de pessoas vindas de diferentes países chegaram ao Brasil e encontraram em São Paulo o lugar ideal para recomeçar a vida. Italianos, japoneses, portugueses, espanhóis, alemães, sírios e libaneses construíram bairros inteiros, abriram comércios, trouxeram tradições e transformaram a identidade paulistana. Bairros como Moca, Brás, Liberdade e Bela Vista nasceram dessa mistura cultural, que até hoje é uma das maiores marcas de São Paulo. Já no início do século XX, a cidade mergulhou na industrialização. Fábricas começaram a ocupar bairros inteiros, gerando emprego e atraindo ainda mais pessoas, especialmente imigrantes do Nordeste, que contribuíram de forma essencial para o crescimento da cidade. Essa combinação de imigrantes e migrantes formou o mosaico cultural que faz São Paulo ser tão diversa. Enquanto isso, a arquitetura da metrópole começava a se transformar. Arranha-céus como o Edifício Martinelli, o Banespão e o Copon começaram a desenhar o skyline paulistano, dando à cidade uma aparência moderna. A Avenida Paulista se consolidou como um dos endereços mais importantes do país, um símbolo de poder, arte e cultura. Museus, teatros, centros culturais e restaurantes de todos os tipos surgiram em ritmo acelerado, enriquecendo ainda mais a vida urbana. Com o tempo, São Paulo se tornou o principal centro econômico da América Latina. Empresas nacionais e multinacionais instalaram suas sedes aqui, transformando a cidade no coração financeiro do país. A quantidade de oportunidades fez com que milhões de pessoas de diferentes estados escolhessem São Paulo como destino para estudar, trabalhar e construir a vida. Mas São Paulo também é uma cidade de contrastes. Ao mesmo tempo em que encanta com sua grandeza, diversidade, gastronomia e cultura, também enfrenta desafios como trânsito intenso, desigualdade e um ritmo acelerado que parece não parar nunca. Ainda assim, é justamente essa energia constante que faz São Paulo ser única. Aqui, tudo acontece, tudo muda e tudo se reinventa. De um pequeno colégio jesuíta a uma metrópole gigante e vibrante, São Paulo se tornou o centro onde passado e futuro se encontram todos os dias. Uma cidade que acolhe quem chega, que abre portas e que inspira movimentos culturais, econômicos e sociais para o Brasil inteiro. Com o avanço da modernização, São Paulo entrou em uma fase de crescimento tão acelerado que muitos descrevem a cidade como um organismo vivo, sempre em movimento. Nas décadas seguintes, especialmente após os anos 1950, a metrópole passou a se expandir horizontal e verticalmente, incorporando novos bairros, criando avenidas imensas e concentrando uma população cada vez mais diversa. O transporte, que antes dependia de linhas pequenas de bonde,
ganhou uma nova força com a chegada do metrô, inaugurado em 1974, que mudou completamente a forma de circular pela cidade e continua crescendo até hoje. A cidade também se tornou referência em cultura urbana. A Avenida Paulista, que já era símbolo financeiro, se transformou em um dos maiores centros culturais do país. Museus como o MASP, com seu icônico Vão Livre, e a Casa das Rosas, coexistem com Erran-Rasécias modernos, artistas de rua, feiras e manifestações que revelam a essência plural dos paulistanos. Em outros cantos da cidade, movimentos culturais floresceram, como o grafite na Vila Madalena, especialmente no Beco do Batman, que virou ponto turístico mundial, reunindo artistas do Brasil e do exterior. O Memorial da América Latina, idealizado por Darcy Ribeiro e projetado por Oscar Niemeyer, se tornou um dos maiores símbolos da integração latino-americana, enquanto o Teatro Municipal, inspirado nos grandes teatros europeus, marcou a história ao sediar a Semana de Arte Moderna de 1922, que redefiniu a cultura do país. São Paulo respira arte em cada esquina, e essa energia se reflete em eventos que atraem visitantes do mundo inteiro, como a Virada Cultural, a Bienal Internacional de Arte e a São Paulo Fashion Week. Mas São Paulo não vive apenas do passado e do presente cultural. Ela também é inovação. O bairro da Vila Olímpia, a região da Faria Lima e partes de Pinheiros se transformaram em polos tecnológicos, atraindo startups, empresas digitais e investimentos internacionais. Essas áreas deram origem ao chamado Vale do Silício brasileiro, onde ideias ganham vida e novas tecnologias se espalham pelo país. A gastronomia é outro ponto que define a cidade. São Paulo possui uma das maiores variedades culinárias do mundo, com restaurantes simples e sofisticados que refletem sua mistura de culturas. É possível encontrar pratos japoneses, árabes, italianos, nordestinos, coreanos, africanos e tudo o que se pode imaginar. Muitas vezes na mesma rua, a cidade foi reconhecida internacionalmente por abrigar alguns dos melhores restaurantes da América Latina. Mesmo com toda a modernidade, São Paulo preserva espaços que contam histórias importantes. O Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954, continua sendo o pulmão da cidade, reunindo lazer, esporte, museus e eventos culturais. Já o Mercado Municipal, famoso pelo sanduíche de mortadela e pelo pastel gigante, mantém tradições vivas e é um dos lugares mais visitados por turistas. A Estação da Luz, com sua arquitetura imponente, guarda parte da história ferroviária do país, enquanto a Pinacoteca exibe algumas das obras mais importantes da arte brasileira. Mas nenhum retrato de São Paulo estaria completo sem mencionar as pessoas que fazem a cidade ser o que é. São Paulo é formada por sonhos. Sonhos de quem veio do interior, do Nordeste, de outros países, de quem recomeçou a vida aqui, de quem buscou trabalho, estudo, segurança, liberdade ou simplesmente uma chance. A cidade é difícil, intensa e acelerada, mas também é acolhedora, aberta e cheia de oportunidades. É por isso que, apesar dos desafios, São Paulo continua crescendo e se reinventando. Hoje, São Paulo é mais que uma cidade. É um mundo inteiro dentro de um só lugar. Uma metrópole que mistura tradição e futuro, simplicidade e sofisticação, caos e beleza. Um espaço onde cada rua conta uma história e cada pessoa contribui para a identidade desse gigante brasileiro que influencia o país inteiro. À medida que São Paulo se expandiu, surgiram novos desafios, mas também novas oportunidades que moldaram a vida na metrópole. Um dos aspectos mais marcantes da cidade é sua capacidade de se reinventar diante das mudanças do tempo. Nos últimos anos, São Paulo passou por uma transformação urbana que deu vida a novos espaços públicos, revitalizações e movimentos sociais que redefiniram o jeito de viver a cidade. Exemplos disso são as áreas que se tornaram referência em mobilidade, convivência e lazer, como a Paulista, aberta aos domingos, onde famílias artistas, ciclistas e turistas ocupam a avenida mais famosa do país, transformando o espaço em um grande encontro ao ar livre. Outro destaque dessa nova fase são as novas centralidades que surgiram. Regiões antes secundárias ganharam força,
como o bairro do Bom Retiro, que hoje é um dos pontos mais importantes da moda e da cultura coreana no Brasil. Já o bairro da Liberdade, tradicionalmente japonês, recebeu influências chinesas e coreanas, tornando-se um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, repleto de festivais, mercados temáticos e gastronomia internacional. Esses lugares mostram como São Paulo é dinâmica, viva e sempre em transformação. O sistema de ônibus, interligado a corredores exclusivos, ajudou a melhorar a circulação em pontos estratégicos. O metrô, que já é um dos mais modernos da América Latina, continua em expansão, conectando regiões que antes ficavam isoladas e facilitando a vida de milhões de pessoas diariamente. A grandiosidade desse sistema mostra a complexidade e a importância da cidade, que precisa funcionar como um grande coração que bombeia a vida a todo instante. No campo da educação e da ciência, São Paulo também se destaca. Universidades renomadas como USP, Unifesp, PUC, ESP e Mackenzie estão entre as mais reconhecidas da América Latina, atraindo estudantes do mundo inteiro. Centros de pesquisa, laboratórios, hospitais de excelência e instituições culturais reforçam o papel da cidade como referência no desenvolvimento intelectual e tecnológico do país. Aqui, inovação e conhecimento caminham lado a lado. A vida noturna de São Paulo é outro elemento que merece destaque. A cidade é conhecida mundialmente por sua variedade de bares, baladas e restaurantes que funcionam até altas horas, e muitas vezes 24 horas por dia. Da boemia da Vila Madalena, às casas tradicionais da Rua Augusta, passando pela gastronomia sofisticada dos jardins, São Paulo oferece uma experiência completa para todos os gostos. Não à toa, é chamada frequentemente de a cidade que nunca dorme. Mas apesar do ritmo acelerado, São Paulo também se preocupa em preservar sua história. O centro histórico, com suas ruas antigas como a 25 de Março, o Pátio do Colégio, o Mosteiro de São Bento e o Largo São Francisco, ainda guarda memórias do passado. Essas áreas reúnem tradições, comércio popular, religião e arquitetura histórica, formando um retrato vivo de como a cidade evoluiu ao longo dos séculos. Outra característica marcante é o lado humano da metrópole. São Paulo é gigante, mas ela é feita de encontros, de histórias individuais que se cruzam diariamente, seja no trânsito, no transporte público, nos parques ou nos mercados. Milhões de vidas diferentes compartilham o mesmo espaço e constroem uma identidade coletiva única. A hospitalidade paulistana, apesar da correria, se revela no acolhimento de quem chega em busca de uma chance. E mesmo com seus desafios menos como desigualdade, enchentes, mobilidade complexa e alta densidade populacional, São Paulo mantém sua capacidade de adaptação e supera obstáculos com inovação, trabalho e criatividade. É uma cidade que inspira, provoca e transforma. Um lugar onde oportunidades surgem a todo momento, onde as diferenças convivem e onde a diversidade é celebrada. São Paulo não é apenas uma cidade. É uma força, um movimento constante, um universo plural que abraça quem sonha alto e quem acredita no poder de se reinventar. E é justamente isso que faz da capital paulista um dos lugares mais fascinantes do Brasil e do mundo. A habilidade de se transformar sem perder sua essência, de crescer sem esquecer suas raízes e de seguir adiante como a metrópole que dita tendências, ritmos e caminhos para o país inteiro.